A linha Abarth continua crescendo e agora este daqui é o segundo SUV Abarth no mundo. Novo Fastback Abarth chega ao Brasil com a mesma potência, mas com alguns refinamentos, deixando ele de fato esportivo e diferente da versão Limited Edition Power by Abarth. Então já se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo, compartilhe com todo mundo, com a sua família, com seus amigos, porque hoje você vai conhecer cada detalhe do novo Fastback Abarth 2024. O Fastback Abarth ele segue basicamente o mesmo design da versão Limited Edition, porém com alguns detalhes mais específicos. Nós temos este detalhe na parte superior que imita a fibra de carbono, conjunto óptico 100% em LED com DRL, luz de seta e faróis baixos aqui em LED com farol alto automático. Este detalhezinho em black piano na parte lateral que ajuda na aerodinâmica do carro, um bigodinho vermelho aqui, sensor de estacionamento dianteiro, a flag da marca Fiat aqui com a bandeira da Itália e o logo Abarth ele foi reposicionado aqui na dianteira, nessa parte central, e ele foi feito à mão, justamente para ficar aqui de um tamanho certo para o carro, para não ficar exagerado, para não ficar feio. Então ficou tudo direitinho. No geral o carro tem a mesma aparência, né? Só com o logo Abarth colocado exatamente aqui, justamente para chamar um pouquinho mais de atenção nesse conceito. E o motor 1.3 é o mesmo que a gente vai contar os detalhes daqui a pouquinho. Mas o visual do carro é interessante, ele possui a mesma altura, tá? Ele não está mais baixo nem nada, o carro segue com o mesmo conceito. O capô na parte superior também aqui normal, sem nenhuma diferença mais específica por conta da sua versão Abarth aqui no caso, mas a proposta do carro é realmente entregar mais esportividade. A gente vai contar como ele anda daqui a pouquinho, mas por enquanto só mostrando um visual para vocês aqui desta versão e vamos mostrar inclusive a motorização aqui embaixo. Mecanicamente ele usa o mesmo motor 1.3 Turbo Flex de até 185 cavalos de potência, são 270 Nm de torque máximo, o que dá mais ou menos 27 kg de torque máximo, com câmbio automático de 6 velocidades, que esse câmbio foi repaginado, reprogramado para entregar trocas mais rápidas, reduções mais esportivas e você ter uma agilidade maior com o carro em si. Além disso, o handling do carro foi atualizado, a caixa de direção foi melhorada, uma direção mais direta para entregar mais performance. Ainda não é o tão falado motor de 220 cavalos, que parece que isso daí vai ficar para a versão estágio 2 que eles estão lançando nos próximos meses aí, é uma atualização para esse conjunto mecânico, mas você vai poder fazer isso em qualquer Abarth. Então, independente de você ter comprado agora esse Fastback Abarth, você vai poder ir depois num concessionário e atualizar o carro para ter um pouco mais aí de potência e aí sim partir para 220 cavalos. Mas isso daí ainda é uma atualização de série, ele sempre vai vir com 185 cavalos de potência. De perfil, a versão Abarth conta com algumas diferenças na verdade. Os apliques na caixa de roda foram pintados na cor do carro, só com esse detalhezinho aqui em plástico rígido mesmo. Mas o acabamento já na cor do carro diminui essa sensação do carro mais largo, que ele está sobrando. Então esse visual gostei bastante. Inclusive se eu tivesse um Fastback normal, eu colocaria esse aplique aqui que fica muito mais bonito. Temos a logo Abarth posicionada exatamente aqui por conta de todos os modelos esportivos da marca. E as rodas foram atualizadas. Ela é toda em black piano com essa faixa vermelha aqui e a capinha aqui também com um escorpião, porque se trata aí de uma versão esportiva, né? A Abarth tem como seu mascote ou como a sua imagem, o seu logo, um escorpião. Então aí tá os detalhes para vocês. Um pneu de uso de asfalto mesmo. Deixa eu pegar a medida certinha para vocês aqui desse modelo 215, perfil 45 e aro 18. Ou seja, uma roda maior e um pneu mais largo para ajudar na estabilidade deste SUV. Mais uma outra coisa, a altura em relação ao solo permanece a mesma, para não perder as características de SUV. Mas, na minha opinião, ele deveria ser um pouquinho mais baixo. Apesar do set de suspensão ser específico para esse carro, carro mais firme, com menos rolagem, ele ainda é alto para uma pista como a gente está aqui hoje, então mais baixo seria um pouquinho melhor, na minha opinião. O retrovisor desse modelo é pintado em black piano por conta da versão Abarth, assim como o teto também recebeu uma pintura escurecida. Nessa versão, que é a topo de linha, ele conta com keyless, então você aperta aqui para trancar e abre aqui para destrancar dessa forma o carro. E aqui na parte traseira, como a gente sabe, né, ele tem um conceito fastback, fluido, como o seu próprio nome diz. Então a coluna C aqui é mais esculpida para dar esse ar de aerodinâmica no carro. Ele ganhou esse aerofólio aqui, que eu já vou contar alguns detalhes sobre esse aerofólio, que é funcional, não é só um detalhe. Porém, ele ainda continua com freio a disco apenas na dianteira. De acordo com a Fiat, eles falam que mesmo esses discos de 302 mm é o suficiente para que esse carro pare.
E um detalhe, agora por conta dessa versão Abarth, a reprogramação do câmbio, uma série de coisas, a sua velocidade máxima foi para 220 km por hora. Mas mesmo assim, eles falam que não precisa de freio a disco traseiro, só o dianteiro, no caso, resolve. Olha, a gente andou aqui, demos umas voltas, a gente percebe um pouco de fadiga no freio, depois de 3, 4 voltas um pouquinho mais rápido. Então, acho que o freio a disco traseiro aqui viria muito bem na ocasião. Aqui atrás nós temos pequenas mudanças quase sutis, com exceção de um detalhe. Nós temos o logo Abarth ao invés do símbolo da Fiat aqui posicionado, este aerofólio, assinatura 100% em LED das lanternas, ré, seta, nomenclatura Fastback e o T270 aqui, né, a nomenclatura Turbo 270. Ele tem sensor de estacionamento traseiro, tem câmera de ré e a grande diferença está aqui na parte inferior. Um difusor traseiro um pouco mais esportivo, com 2 saídas de escape funcionais e com um ronco aprimorado. Esse carro tem 2 kg a menos de escapamento aqui, por mais que você tenha 2 canos, você reduziu o peso em 2 kg porque você tem menos abafadores, então você tem um ronco mais esportivo, trocas de marcha mais esportivas, com barulhinho de troca, como a gente conheceu nos modelos DSG da Volkswagen, por exemplo. E aqui nós temos esse difusor e um aerofólio, que de acordo com a própria Fiat, isso melhorou o coeficiente aerodinâmico em mais ou menos 1,4%. Parece pouco, mas quando a gente está falando de carros esportivos, ele fica muito melhor. Por isso até que a velocidade também foi para 220 km por hora. Outra coisa é que o porta-malas segue o mesmo e bem espaçoso, um dos maiores da categoria. Então nós temos um bom espaço aqui, são mais de 500 litros de capacidade, então sim, para quem viaja é um bom negócio você ter aqui um Fastback, realmente cabe muita coisa. E agora com mais potência você pode colocar muita bagagem aqui e muita gente, porque realmente ele vai dar conta do recado, já que o 0 a 100 diminuiu e a sua velocidade máxima também aumentou. Então, apesar dos pesares de você achar que é um carro pequeno, que pode ser aí um problema você viajar com um carro pequeno que não vai ter potência, são 185 cavalos aqui, muitos mais dispostos comparado à versão Power by Abarth. Já na parte interna, a gente tem algumas mudanças aqui na parte traseira do Fastback. Esse banco já está ajustado para a minha altura, eu tenho 1,75 m e olha só o espaço de joelhos que eu tenho aqui posicionado. Essa versão conta com saídas de ar traseira e 2 tomadas USB aqui atrás, uma tipo C e uma USB normal. Na versão Abarth nós temos o acabamento em black piano aqui na maçaneta e este detalhe em couro com costura vermelha, tanto no apoio de braço quanto nos bancos que são bipartidos. O teto tem a forração preta com iluminação em LED amarela, então você tem um visual muito próximo na parte interna, pelo menos aqui atrás, do que é a versão Limited Edition Power by Abarth. Já na dianteira, para quem vai dirigir o esportivo, você tem uma posição de dirigir meio de SUV e meio de carro esporte. O volante possui ajuste de altura e profundidade, assim como o banco também tem ajuste de altura de forma mecânica. A posição de dirigir é boa, você tem uma certa profundidade aqui, um bom campo de visão, até porque se trata de um carro esportivo. Essa plataforma deriva do Argo, né? Mas meio que de Argo Track. Então você tem o banco alto, apesar de ser um assento no mais baixo possível, né? Você ainda tem um assento alto, então você senta mais acima do console, você tem um bom campo de visão aqui com espelho, que poderia ter extensão de ponto cego, coisa que não tem. E o acabamento da porta aqui, nós temos um black piano com a maçaneta também do mesmo material. Vidros elétricos automáticos em todas as portas com ajuste do retrovisor, fica tudo aqui na altura da porta também. O apoio de cotovelo tem material macio revestido em couro, assim como o console também ganhou este acabamento mais exclusivo, que imita uma fibra de carbono. Não vi muito sentido, eu acho que se tivesse do mesmo material do couro ficaria mais bonito, então você tem uma textura que imita a fibra de carbono, com a costura vermelha aqui e uma plaquetinha escrito Abarth posicionada aqui na região do passageiro. No geral, achei legal, só esse detalhezinho aqui revestido nesse material que imita a fibra de carbono, eu não achei dos mais bonitos. Se fosse só um acabamento em couro, assim como o banco, eu acho que deixaria ele mais harmônico, combinaria mais com as coisas. Temos a costura vermelha e esse detalhe vermelho aqui na região das saídas de ar também, junto com essa plaquetinha na região do passageiro. De todo modo, achei legal, só esse acabamento aqui poderia ser em couro legítimo, vamos dizer assim, né? Textura de couro e não esse que imita a fibra de carbono. Aqui na parte interna nós temos essa chave Abarth, que eu achei muito legal, eles não deixaram um Fiat, mas sim um logo Abarth aqui, então é mais bem pensado. Conta com partida remota também, ali no trancamento e acendimento dos faróis ficam posicionados aqui. O console a gente já conhece, manopla do câmbio manual de 6 velocidades, que fica posicionado aqui, com pedal shifts no volante, freio de mão eletrônico e auto hold. O volante é a única crítica que eu tenho, porque ele é o mesmo do Argo, na verdade, né? Enquanto a linha 2023 de todos os modelos da Fiat ganhou um novo volante mais bonito, esse daqui ficou com essa buzina do Argo, que eu não acho muito bonito, sabe? Dá uma impressão de carro velho. Temos o escorpião posicionado aqui também,
comandos do volante para o painel de instrumentos e comandos de limitador de velocidade e piloto automático. A função Sport foi substituída por essa que chama Poison, né, que é o veneno no caso. E aqui você altera alguns detalhes do carro. O pedal do acelerador fica 50% mais sensível, a direção fica mais precisa, você trabalha o torque vetorial do carro, trocas de marcha e um pouquinho do ronco do escapamento também. Então, tudo um pouco muda por conta da função Poison. Então, de fato, é uma função Sport. É um carro mais evoluído, inclusive, do que o próprio Pulse Abarth, na minha opinião. Nós temos comandos do ar-condicionado digital de apenas uma zona, carregador sem fio, 2 tomadas USB aqui na dianteira, com a saída de ar nessa região, tela de 10 polegadas com GPS nativo e espelhamento sem fio, que é um ponto muito importante também, com comandos de voz que eu acho super inteligente. Nós temos acendimento automático dos faróis, com farol alto automático, sensor de chuva, retrovisor fotocrômico. E um outro ponto importante, o painel de instrumentos ele é tematizado para as versões Abarth. Então nós temos pressão de turbina, força G, alguns temas, e quando o Poison está ativo, ele fica mais vermelho, fica com essa aparência mais esporte. Então, no geral, eu achei bonitinho assim o conceito. Foi bem trabalhado, a gente percebe que a Fiat está tratando com mais carinho alguns dos seus produtos, apesar deles não gostarem muito que a gente chama isso aqui de Fiat. Para eles isso aqui é um Abarth. Mas, no fim das contas, a gente sabe que é um Fiat, até porque você vai na Fiat comprar um Fastback Abarth e você não vai numa concessionária Abarth de fato. Assim como acontece com M, RS, AMG, que você vai nas concessionárias da marca comprar um esportivo, aqui é a mesma coisa. Então, sim, a gente tem que tratar a Abarth como uma divisão esportiva da Fiat. Mas agora, pessoal, chegou a hora mais importante, que é a gente dar uma volta nesse carro. Aliás, eu já dei, mas agora a gente vai dar uma volta de fato no carro com vocês, para a gente conhecer um pouquinho mais de como é o novo Fastback Abarth. Eu vou deixar o vidro aberto só para vocês ouvirem uma coisa, ó. Não sei se vocês ouviram, mas ele tem um barulhinho de troca de marcha na primeira, muito legal, ó. Enfim, ele faz bastante barulho de troca de marcha e também faz bastante ronco aqui, o novo Fastback Abarth. Mas vamos deixar o carro normal primeiro pra gente conversar e entender um pouquinho aqui sobre o que é o Fastback Abarth. Eu falei pra vocês no começo do vídeo, ele tem a suspensão recalibrada, então a gente percebe exatamente aqui, ó, como o carro não rola, ó. Tá vendo, ó? Como ele vem mais bonitinho. A gente sabe o quanto os Fiats têm esse mal, né? De ficar rolando carroceria, ó. Então, mesmo numa curva mais fechada, ó, a gente percebe isso. A questão é que, como você tem torque vetorial, você tem um carro que joga mais a traseira por conta do balanço, você falando de um carro mais comprido, mas o torque vetorial te ajuda a consertar. Então, assim, é divertido de andar o carro, porque você força uma curva, né? Igual agora aqui, ó, a gente força ele, ó. Ele escorrega, mas ele volta pra você. É gostoso dirigir o carro. É bem gostoso da gente dirigir ele, sabe? Ele é muito divertido no fim das contas. Então aqui, ó, a gente percebe, ó, o quanto ele é confortável pra você entrar mais na curva de uma forma mais rápida, mais esportiva, né? Então eu tô dando essa volta no modo normal, justamente para entender aqui, ó, as trocas de marcha acontecem em baixas rotações quando você está no modo normal do carro, mas a relação é mais curta comparado a um Fastback tradicional, né? O Fastback Abarth, você tem aqui uma relação mais curta do câmbio, por isso que ele vai até os seus 220 km por hora de velocidade final, né? Então é por isso que a gente tem, ó, tá vendo? Ó, vamos até o fim, ó. Tá vendo? No modo normal você não escuta muito, mas quando a gente aperta aqui, ó, o Poison, as coisas mudam no Fastback. Então, ó, já tem as reduções, né? O carro trabalha em reduções mais esportivas e olha só como ele trabalha bem, ó. Como ele vem bem e alonga a marcha, ó, e vem, ó. Olha isso. É gostoso. E para bem, né? A própria Fiat falou que ele tem aqui um freio um pouquinho melhor, ó. Tá vendo, ó? E ó, tá vendo como ele tem um slalom mais bonitinho, como ele torce menos carroceria, né? É um carro mais gostoso de você andar, né? Mas eu ainda acho que ele poderia trabalhar mais manual, que é uma das coisas que ele não trabalha ainda muito bem. Apesar de ter melhorado redução e uma série de coisas, ele ainda troca marcha na hora errada, ele não te responde muito bem como deveria, sabe? E pelo fato dele ser um carro alto, você ainda tem aquele momento que o pneu desgarra um pouco, sabe? Você perde um pouco da sua aderência em si. Mas no geral, ó, o carro é muito divertido de dirigir, ó. Tá vendo? Como você trabalha bem o torque vetorial. Mas aqui, ó, é um ponto que ele perde, ó. Então você percebe que o controle de tração segura um pouquinho, mas dá aquela pequena desgarrada de pneu. Ele poderia ser um pouquinho melhor
nesse ponto. Bom, a Fiat fala em bastante trabalho do ronco do motor, e você percebe muito bem, sabe, esse barulho da troca de marcha, mas é lá em cima, lá em cima. São 5, 6 mil giros para você ter esse barulho dessa troca de marcha, sabe? Mas antes disso, você não percebe, ó, diminuindo aqui, ó, tá vendo? Então assim, é 5 mil giros para você ter aquele barulho gostoso de troca de marcha. Eu vou fazer de novo, ó, vou abrir o vidro, ó, primeirinha, ó, tá vendo? Então assim, é divertido o carro. Eu achei que o ronco tá na medida certa, sabe? Não é aquele ronco exagerado, é um ronco presente, é um carro que ficou mais leve no seu sistema de escape justamente por causa disso. Mas eu acho que assim, para quem imagina mais esportividade, vai ter que correr atrás, viu? Porque ele tá na medida certa de não ser um carro exagerado, né? Ele é bom de curva, responde bem, você percebe realmente melhoras na sua performance. Mas assim, não esperem algo como um 500 Abarth. Isso é inegável, ele não vai ter tudo isso, entendeu? Essa é a grande realidade do Fastback Abarth aqui, mas pra mim tá bem aprovado, é um carro divertido. E por cerca de R$159 mil, este Fastback Abarth pode ser seu. Pois é, R$159 mil, menos do que era o Fastback Power by Abarth. A Fiat reajustou os valores da linha 2024 do Fastback, então ele ficou mais barato nessa versão Abarth, e a versão Power by Abarth custa um pouquinho menos ainda, cerca de R$154 mil. De acordo com a marca, eles esperam aí vendas de mais ou menos 10% do volume do Fastback em geral. Então a gente está falando mais ou menos aí de cerca de 300 a 400 carros mês desta versão aqui esportiva do Fastback. Quero agradecer demais de vocês pela audiência desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like. Em breve a gente vai andar e tirar os nossos números com 0 a 100 para saber se de fato ele faz aí em 6,7 segundos. Então se inscreva aqui no canal, deixe o like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.